Alguma vez acorda de manhã, sente aquela rigidez nos músculos e nas articulações, e a primeira coisa em que pensa é num pequeno almoço rápido e fácil? Talvez uma tigela de cereais com leite frio, ou uma simples torrada com manteiga. É rápido, não exige esforço e tem sido o seu hábito durante anos. Mas e se eu lhe dissesse que esse hábito matinal, aparentemente inofensivo, pode estar silenciosamente a roubar-lhe a força, a energia e até a sua independência? A verdade dolorosa é que, depois dos 60 anos, os nossos músculos precisam de um tipo diferente de combustível para se manterem fortes. Um combustível que a maioria dos pequenos almoços rápidos simplesmente não fornece. Essa fraqueza que sente ao levantar-se de uma cadeira, a dificuldade em carregar os sacos das compras ou até em brincar com os netos, não é apenas uma consequência inevitável da idade. Muitas vezes é o resultado de não darmos ao nosso corpo as ferramentas certas logo no início do dia. Neste vídeo, vamos desvendar o segredo para combater essa perda de força. Não se trata de suplementos caros ou de rotinas de exercício impossíveis. Trata-se de uma simples troca na sua refeição mais importante. Vamos explorar em detalhe um pequeno almoço quente e delicioso que não só é reconfortante, mas que foi especificamente pensado para alimentar o crescimento e a manutenção muscular, dar-lhe energia sustentada e transformar a forma como se sente ao longo do dia. E fique até ao final, porque vou partilhar um ingrediente secreto e surpreendente que pode adicionar a este pequeno almoço para potenciar ainda mais os seus benefícios. Então, vamos começar por entender por que é que a sua habitual tigela de cereais de caixa ou a sua torrada de pão branco podem não ser os seus melhores amigos nesta fase da vida. Pense neles como um fogo feito de papel. Ardem depressa e com brilho, mas apagam-se quase instantaneamente, deixando-o com frio e sem energia. Estes alimentos são, na sua maioria, hidratos de carbono simples e muitas vezes carregados de açúcar. Quando os come, o açúcar no seu sangue dispara, dando-lhe uma falsa sensação de energia. Mas, pouco tempo depois, o seu corpo liberta uma grande quantidade de insulina para lidar com todo esse açúcar, o que faz com que os seus níveis de energia caiam a pique. É por isso que, talvez 1 hora ou 2 depois do pequeno almoço, já se sente com fome outra vez, cansado e a precisar de um café ou de um lanche doce para continuar. Mais importante ainda, estes alimentos têm uma quantidade muito baixa, quase nula, de proteína. E a proteína, meus amigos, é o tijolo com que os nossos músculos são construídos. Depois dos 60, o nosso corpo entra num estado que os cientistas chamam de resistência anabólica. Isto soa complicado, mas significa algo muito simples. O nosso corpo torna-se menos eficiente a usar a proteína que comemos para construir e reparar os músculos. Portanto, não só precisamos de mais proteína do que quando éramos mais novos, como precisamos dela nos momentos certos. E o momento mais crucial de todos é de manhã. Durante a noite, o nosso corpo esteve em jejum. Os nossos músculos estiveram, por assim dizer, a passar fome. Se não lhes dermos uma boa dose de proteína logo pela manhã, o corpo pode começar a ir buscar essa proteína aos próprios músculos, enfraquecendo-os gradualmente, dia após dia. É aqui que entra a nossa estrela. Um pequeno almoço quente, reconfortante e cheio de poder. Estou a falar das papas de aveia. Mas atenção, não são aquelas saquetas instantâneas cheias de açúcar. Falo de papas de aveia a sério, feitas com flocos de aveia integrais. A aveia é o oposto do fogo de papel. É como colocar um tronco de madeira sólida na lareira. É um hidrato de carbono complexo, o que significa que o corpo a digere lentamente, libertando energia de forma gradual e constante ao longo de toda a manhã. Não há picos de açúcar, não há quedas de energia. Apenas um fluxo constante de combustível para o seu corpo e para o seu cérebro. Além disso, a aveia é rica em fibra, especialmente um tipo chamado beta-glucano, que é fantástico para a saúde do coração, para ajudar a baixar o colesterol e para manter o seu sistema digestivo a funcionar como um relógio. Mas a aveia por si só, embora seja excelente, ainda não é suficiente para a nossa missão de construção muscular.
precisamos de a transformar numa potência de proteína. E é aqui que a magia acontece. Em vez de cozinhar a sua aveia apenas com água, comece por usar leite. Pode ser leite de vaca, que é uma excelente fonte de proteína, ou se preferir alternativas vegetais, o leite de soja é geralmente o que tem mais proteína. Isto já adiciona uma boa base. Agora vamos aos reforços. Quando as papas estiverem quase prontas, retire-as do lume e junte 2 ou 3 colheres de sopa de iogurte grego natural ou skyr. Estes iogurtes são incrivelmente densos em proteína e adicionam uma cremosidade fantástica. Além disso, fornecem probióticos, que são essenciais para um intestino saudável, e um intestino saudável absorve melhor todos os nutrientes, incluindo a proteína. Depois, adicione uma colher de sopa de sementes de chia ou de linhaça moída. Estas pequenas sementes são gigantes nutricionais. Não só adicionam mais proteína e fibra, como também são ricas em ômegas 3, gorduras saudáveis que combatem a inflamação no corpo, o que pode ajudar a aliviar as dores articulares. Para dar textura e ainda mais nutrientes, junte um punhado de frutos secos picados. Amêndoas, nozes, avelãs. São fontes de gorduras saudáveis, fibra e, claro, mais um pouco de proteína. Se tiver dificuldade em mastigar, pode usar manteiga de amêndoa ou de outro fruto seco, misturando uma colher diretamente nas papas. A combinação de todos estes ingredientes transforma uma simples tigela de aveia num pequeno almoço com mais de 20 ou até 30 gramas de proteína. Os especialistas dizem que precisamos de pelo menos esta quantidade numa refeição para estimular eficazmente a síntese de proteína muscular em adultos mais velhos. É como se estivesse a enviar um sinal claro e forte aos seus músculos a dizer: acordem, está na hora de reconstruir e ficar mais forte. Imagine o Manuel, um senhor de 72 anos que costumava comer 2 torradas com doce todas as manhãs. Queixava-se de que a meio da manhã já não tinha forças para nada e que a sua jardinagem, a sua grande paixão, se estava a tornar uma tarefa árdua. Depois de mudar para estas papas de aveia proteicas, a sua vida mudou. Ele conta que agora se sente saciado e com energia até a hora do almoço. Já não sente aquela necessidade de se sentar a meio da manhã. Consegue passar horas no seu jardim, a cavar e a plantar, e no final do dia ainda tem energia para brincar com os netos. É uma mudança simples, mas o impacto na qualidade de vida pode ser absolutamente transformador. Não se trata apenas de comer. Trata-se de nutrir o corpo de forma inteligente para que ele nos possa servir bem durante muitos e muitos anos. Claro que um pequeno almoço poderoso é um primeiro passo fantástico, mas para realmente solidificar essa base de força e vitalidade, podemos integrar outros hábitos simples na nossa rotina matinal e ao longo do dia que trabalham em harmonia com ele. Pense nisto como construir uma casa. As papas de aveia proteicas são os alicerces sólidos, mas agora precisamos das paredes e do telhado para criar uma estrutura verdadeiramente robusta. O primeiro hábito começa ainda antes de pensar em comida. Assim que acordar, antes mesmo do seu café ou do seu chá, beba um copo grande de água, de preferência morna. Pode parecer demasiado simples para fazer a diferença, mas é fundamental. Durante a noite, o nosso corpo desidrata. Acordamos com um déficit de líquidos. A desidratação, mesmo que ligeira, pode causar fadiga, tonturas e uma sensação de fraqueza que muitas vezes confundimos com fraqueza muscular. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estão desidratados, simplesmente não conseguem funcionar no seu melhor. Ao beber água logo pela manhã, está a reidratar cada célula do seu corpo, a lubrificar as suas articulações e, crucialmente, a preparar o seu sistema digestivo para o trabalho que se avizinha. A água morna, em particular, ajuda a acordar o estômago e os intestinos de forma suave, permitindo que absorvam de forma muito mais eficiente a proteína e todos os outros nutrientes do seu pequeno almoço. Se quiser, pode juntar umas gotas de limão, que ajuda a estimular as enzimas digestivas. É um ritual de 2 minutos que prepara o terreno para todo o bem que virá a seguir.
Agora vamos falar sobre um pequeno ajuste que pode fazer uma grande diferença. Adicionar canela às suas papas de aveia. Esta especiaria milenar não serve apenas para dar um sabor delicioso e reconfortante. A canela é uma verdadeira potência medicinal. Uma das suas maiores virtudes é a capacidade de ajudar a regular os níveis de açúcar no sangue. Mesmo com os hidratos de carbono complexos da aveia, a canela atua como uma camada extra de segurança, garantindo que a libertação de energia seja ainda mais estável e controlada. Isto é especialmente importante se tiver preocupações com a diabetes tipo 2 ou pré-diabetes. Manter o açúcar no sangue estável significa menos picos de insulina, o que ajuda a prevenir o armazenamento de gordura, especialmente na zona abdominal, e mantém os seus níveis de energia equilibrados. Além disso, a canela é um poderoso anti-inflamatório. A inflamação crônica de baixo grau é um dos grandes vilões do envelhecimento, contribuindo para dores articulares, rigidez e uma série de outras doenças. Ao adicionar meia colher de chá de canela ao seu pequeno almoço todos os dias, está ativamente a combater essa inflamação, o que pode traduzir-se em menos dores e mais mobilidade. É uma das formas mais fáceis e baratas de dar um impulso à sua saúde. Outro ponto importante a considerar é o que acontece entre o pequeno almoço e o almoço. Embora as nossas papas de aveia proteicas sejam muito saciantes, o nosso objetivo é manter um fornecimento constante de aminoácidos, os blocos de construção da proteína, para os nossos músculos ao longo do dia. Em vez de esperar até ficar com muita fome ao almoço, um pequeno lanche inteligente a meio da manhã pode ser a chave. Esqueça as bolachas, os bolos ou os pacotes de batatas fritas. Precisamos de algo que continue a nossa missão de construção muscular. As opções são muitas e deliciosas. Um pequeno queijo fresco, por exemplo, é uma excelente fonte de proteína de digestão lenta. Um punhado de tremoços, um petisco tão tradicionalmente português, é uma leguminosa fantástica, rica em proteína e fibra. Um punhado de amêndoas ou nozes, um ovo cozido, ou até mesmo uma peça de fruta acompanhada por uma fatia de queijo ou um iogurte natural. A ideia é não deixar passar mais de 3 ou 4 horas sem dar ao corpo um pouco de proteína. Isto mantém o sinal de construção muscular ligado e evita que o corpo entre em modo de catabolismo, ou seja, que comece a quebrar tecido muscular para obter energia. Pense nisto como manter o fogo da lareira sempre aceso, adicionando pequenos gravetos de vez em quando para que a chama nunca se apague. Por fim, vamos falar de uma bebida que é um ritual para muitos de nós: o café. Adoramos o nosso café matinal, e não há razão para o abandonar. No entanto, o hot timing pode fazer toda a diferença. Muitas pessoas bebem o seu café em jejum como a primeira coisa que fazem ao acordar. O problema é que o café, especialmente com o estômago vazio, pode aumentar a produção de cortisol, a nossa hormona do estresse. Em níveis cronicamente elevados, o cortisol pode ter um efeito catabólico, ou seja, pode promover a degradação muscular. A solução é simples: desfrute do seu café, com o seu pequeno almoço ou logo a seguir. A comida no estômago, especialmente a proteína e a gordura das nossas papas de aveia, cria uma espécie de amortecedor, abrandando a absorção da cafeína e atenuando a resposta de cortisol. Desta forma, obtém todos os benefícios do café: o estado de alerta, a concentração, sem os potenciais efeitos negativos para os seus músculos. É um pequeno ajuste no seu ritual que alinha perfeitamente a sua bebida favorita com os seus objetivos de força e saúde. Como pode ver, criar uma manhã que realmente o fortalece não exige que vire a sua vida do avesso. Não estamos a falar de dietas restritivas, de contar calorias ou de passar horas na cozinha a preparar refeições complicadas. O cerne da questão reside numa troca simples, mas profundamente impactante. A troca da conveniência vazia de uma tigela de cereais frios ou de uma torrada apressada pela nutrição substancial e reconfortante de umas papas de aveia quentes e enriquecidas com proteína. Trata-se de começar o dia a honrar o seu corpo,
dando-lhe o combustível de que ele realmente precisa para prosperar. Trata-se de gestos pequenos, como beber aquele primeiro copo de água para despertar suavemente o seu sistema, ou polvilhar canela sobre o seu pequeno almoço, não apenas pelo sabor, mas como um ato de cuidado anti-inflamatório. Cada uma destas ações é um tijolo que coloca na fundação da sua saúde a longo prazo. Quero que se liberte da ideia de que tem de ser tudo perfeito. A vida acontece. Haverá manhãs em que talvez não tenha tempo ou vontade e pode acabar a comer a sua torrada habitual. E está tudo bem. O mais importante não é a perfeição, mas sim a direção. O objetivo é que o pequeno almoço nutritivo se torne a sua norma e o pequeno almoço rápido a exceção, e não o contrário. Cada vez que escolhe nutrir os seus músculos, está a fazer um depósito na sua conta bancária de saúde, um depósito que lhe renderá juros sob a forma de mais força, mais energia e, acima de tudo, mais independência nos anos vindouros. Lembre-se daquela sensação de rigidez e fraqueza de que falamos no início. Agora, imagine trocá-la por uma sensação de calor e vitalidade que irradia de dentro para fora depois de uma refeição nutritiva. Imagine a confiança que sentirá ao levantar-se de uma cadeira sem esforço, ao pegar num neto ao colo sem pensar duas vezes, ou ao desfrutar de uma longa caminhada pelo seu bairro, sentindo-se estável e forte a cada passo. Isto não é um sonho distante, é o resultado direto e tangível de começar o dia da maneira certa. E lembra-se daquele ingrediente surpreendente que prometi partilhar? Para muitos, o verdadeiro divisor de águas é adicionar um ovo às papas de aveia enquanto cozinham. É um truque antigo, quase como fazer uma gemada saudável dentro da aveia. Enquanto as papas estão a borbulhar no fogão, bata um ovo numa tigela pequena e, em seguida, verta-o lentamente na panela, mexendo constantemente para que não cozinhe e se transforme em ovo mexido. O ovo irá incorporar-se completamente, tornando as papas incrivelmente cremosas, ricas e adicionando uma dose extra de proteína de alta qualidade, vitaminas e gorduras saudáveis. É um passo simples que eleva um bom pequeno almoço a um pequeno almoço extraordinário em termos de nutrição e poder de saciedade. Se nunca experimentou, peço-lhe que tente. Pode ser a pequena mudança que faz toda a diferença para si. Agora, a minha parte favorita. Gostaria muito de ouvir a sua história. O que costuma comer ao pequeno almoço? Já é fã de papas de aveia ou de outros pequenos almoços quentes? Qual é o seu ingrediente secreto para as tornar especiais? Por favor, partilhe as suas ideias, as suas dúvidas e as suas experiências na secção de comentários abaixo. A sua jornada pode ser a inspiração de que outra pessoa na nossa comunidade precisa para dar o primeiro passo. Ler os vossos comentários é uma alegria e ajuda-nos a todos a aprender e a crescer juntos. Se este vídeo lhe trouxe algum valor, se aprendeu algo novo ou se sentiu inspirado a experimentar, agradecia imenso que deixasse um gosto. Esse simples clique ajuda o YouTube a mostrar este vídeo a mais pessoas que, tal como nós, procuram formas de viver com mais saúde e força depois dos 60. E claro, se ainda não faz parte da nossa comunidade, convido-o a subscrever o canal e a clicar no sininho das notificações. Desta forma, será sempre o primeiro a saber quando partilharmos novos vídeos com dicas práticas para o ajudar a viver a sua melhor vida. Lembre-se sempre disto. A idade pode ser algo que não controlamos, mas a força é uma escolha que podemos fazer todos os dias. E essa escolha começa na nossa cozinha, com a nossa primeira refeição do dia. Cuide bem de si, mantenha-se forte e, acima de tudo, desfrute de cada momento. Muito obrigado por ter passado este tempo comigo. Vemo-nos no próximo vídeo.